Podcast Pausa de Cocheia. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Fala, Batucantes! Eu sou o Lucas Ramalho, eu sou um negro de pele clara com cabelo crespo, um cavanhaque com uma barbicha avantajada, tatuagens no braço esquerdo e hoje eu tô usando uma camisa com uma estampa africana, uma calça preta, uma alpargata e hoje eu tô aqui com ela, Não. Amigo, ó, na moral que hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. O quê? Você vem pra cadeira do entrevistado. Oxi, tá Aham. bom. Venha! Tudo certo? Sempre, Tá preparado? nunca, Nunca? Tá nervoso? sempre, sei lá o que que vem. Então vamos lá. Fala, Batucantes! Eu sou Ana Noronha, eu sou uma mulher branca, tenho 1,70 de altura, eu tenho cabelo cacheado com franjinha, um óculos redondo, e eu estou usando um vestido amarelo de bolinha. Como eu falei antes, a gente vai fazer o episódio um pouquinho diferente hoje. E hoje eu vou ter a honra de convidar ele que já gravou com Hungria, ele que faz parte de projetos como Sarani, como da Flor Furacão. Ele que nesses 3 anos já falou com 40 percussionistas, tanto daqui de Brasília quanto de fora. Hoje eu tenho a honra de convidar o meu amigo, o apresentador e o idealizador do Pausa de Cocheia, Lucas Ramalho. Que loucura, tamo aqui. Gente, eu não sei o que vai acontecer, eu tô nervoso. Então, como é que tá sentado aí do outro lado da cadeira? Começa assim já. Não, já muda todo o ângulo, assim, né? Porque eu já tava acostumado a olhar pras câmeras, assim, aí eu já tô assim, tipo, gente, como é que funciona aqui? Mas vamos nessa, Você tá vamos nervoso? Porque nessa. eu tô nervosa. Antes eu tava ali no bastidor, agora eu tô aqui, te entrevistando. Não, agora eu queria estar no bastidor, sei lá o que que vai vir desses roteiros aí, vamos nessa. Então tá, eu vou começar com uma pergunta que nunca Ah, foi feita nesse podcast. nunca? Nunca. Se você fosse um instrumento de percussão, qual instrumento você seria? Ah, eu acho que eu seria um cajón. Por quê? Bom, o cajón foi o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar. Assim, de fato, assim, eu tinha contato com outros instrumentos, mas o primeiro mesmo, assim, foi o cajón, assim. E ele que me deu margem para eu ir para outros instrumentos, assim, né? Então, eu acho que ele tem uma coisa que é muito da minha personalidade, assim, também, de conversar com muita gente diferente, muita coisa diferente, contexto diferente, né? E o cajón tem muito isso, sabe? Então, acho que eu seria um cajón. Tá, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas eu vou começar um pouquinho com 2 perguntas. A primeira é: qual foi a sua primeira memória na percussão? A primeira memória que eu tenho é. Eu lembro de um tamborim que eu ganhei. Você tinha quantos anos? Não sei, eu era muito pequeno mesmo, assim, sei lá, se eu tinha 5, 6 anos era muito. É, eu tinha uma tia que trabalhava como garçonete no bar Pirraça, o extinto bar Pirraça ali no Parque da Cidade, né? E lá rolava muito samba, muito pagode, assim, aí um dia alguém deu um tamborim pra ela, ela falou que, sei lá, o que que eu vou fazer com esse tamborim. E aí ela me passou esse tamborim, né? E aí pra mim era um brinquedo, assim, sabe? Mas aí com o tempo eu fui olhando assim, poxa, que bacana, assim, tipo, eu tive a oportunidade de muito pequeno brincar com uma coisa que depois virou minha profissão e tal, assim, sabe? Tá, e quem que é esse Lucão? Desde esse menino com tamborim de 5 anos, Ah. passando depois pelos seus projetos, passando pelo início na percussão. E você falou que é uma pessoa bem versátil, né? Passando por essas várias esferas de Lucão, que a gente vai falar sobre isso também. Quem é Lucas Amalho? Gente, que loucura, que complexo. Poxa, eu acho que num podcast sobre percussão, assim, né? É,
É meio doido, assim, porque eu acho que não só pra mim, mas acho que pra todo mundo que me conhece, tem algum nível de afinidade, assim, é tipo, todo mundo sabe que não tem como pensar no Lucas Ramalho sem percussão, assim, né? É... Conheço muita gente que eu também colocaria nesse lugar, mas é muito louco, assim, tipo, pra mim são duas coisas unidas, assim, sabe? Minha profissão é isso, meu hobby é isso, assim, as coisas que eu gosto de acompanhar, elas vão desembocar nisso de alguma forma. Sabe? Então acho que todas as versões de Lucas Ramalho possuem um pouco de percussão de alguma forma, assim. Você poderia me falar quais outras versões? Porque eu sei um monte, mas eu quero que você fale aqui pra galera. Caraca, é muito nervoso estar desse lado. É... Pô, eu tenho sabe que é aquelas teorias que você faz com você, assim, sabe? Eu penso muito assim que, poxa, sei lá, tem uma versão minha de 15 anos, uma versão de 6 uma versão de 20, sabe? Tem uma versão que gostava de tal tipo de música, tem uma versão que gostava de outro tipo de música, que viveu aquilo, viveu isso, sabe? É... E aí, enfim, qual era a pergunta mesmo? A Viajei. pergunta era quais outras versões que Ah, existem de sim. Lucas Amalho. E aí eu acho que é isso, assim, né? Hoje em dia eu sou um compilado dessas versões todas, assim, sabe? Cada momento é uma que aciona, assim, sabe? Pode ser o Lucão que eu via um funk na adolescência, pode ser o Lucão da semana passada que tava fazendo um show ali, sabe? É meio filosófico, né? Meio subjetivo, É né? meio filosófico. Mas é por aí, assim. Massa. E aí você trouxe essas versões. Vamos conversar de percussão então, né? Vamos. Bom, eu anotei aqui vários grupos. Tá, oxe. Vários. Ah, Desde lá do início. ah. Então, por exemplo, eu conheci você no Marechal Matilda. Salve Mas Marechal teve. Matilda. Salve Marechal Matilda. Mas teve É. Enação. Teve Gitiranas. Teve Refazenda Beat. Teve a Macetada, que é a atual. Aham. Tem a Flor, Sarani, Ana Canhas. Então, assim, e são projetos muito diferentes. Muito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada um, sobre essa Que versatilidade que loucura. é tocar em cada um. É isso. Poxa, uma coisa que sempre me encantou na percussão, e eu sempre tentei trazer um pouco pro pausa, é que tem uma diversidade muito grande, né? Sabe? Tipo, você pode falar, eu sou percussionista, mas isso pode significar muita coisa diferente, né? Você pode, sei lá, você pode ser especialista em percussão árabe, em percussão japonesa, em pagode, Já em... tocou percussão japonesa? Eu nunca tive contato com percussão japonesa. Mas queria. Eu queria, sabe? Eu queria, assim, eu acho que eu nunca tive a sorte, a oportunidade, assim, então é uma coisa que eu tenho que riscar da lista, assim. Mas, sim, aí eu acho que eu carrego muito isso, assim, sabe? Tipo, eu tenho sazonalidades, assim, eu olho assim, eu tô mais afim de tocar forró. Então vamos lá. Forró, estuda tudo que tem a ver com forró, sabe? Aí às vezes tem uma demanda de algum projeto, assim, tipo, poxa, não, esse projeto aqui tá demandando estudar mais coisas de uma percussão de terreiro. Ou então uma coisa mais latina, sabe? E aí eu vou me entregando, vou me jogando, assim, né? Tem gente que fica a vida inteira tocando os mesmos tipos de coisa e eu acho que isso não é um problema, né? Mas eu não me identifico com esse perfil, na verdade, né? Eu olho assim, se eu consigo viver várias coisas dentro da percussão, por que não viver todas elas? Cada uma a seu momento, claro, mas por que não? Sabe? Tá. E aí você já falou de vários ritmos. Eu lembro uma vez a gente conversando, você falando também de peças que você já tocou. Já. E a gente tem um grupo em conjunto, Refazenda. E uma coisa que eu lembro muito, Maravilhoso. Salve, maravilhoso, Fefe, que já esteve no Pausa que de já Coxa. esteve no Pausa de Cocheia. E eu lembro, assim, que uma vez você conversando comigo e tal, e você, caramba, porque é muito diferente eu pensar uma percussão, sei lá, para uma peça, e é muito diferente eu. Peça de De teatro? teatro, de Ah, teatro. aham. E é muito diferente eu colocar num projeto, sei lá, como o da Flor,
Então eu queria que você me falasse um pouquinho como é que você Uhum. pensa a percussão, porque você já me deu várias aulas sobre isso, eu não sei se você sabe, mas então eu queria que você trouxesse essas aulas também para o público. É... Poxa, eu acho que cada contexto da percussão, ela se comporta de um jeito diferente, né? Por exemplo, você trouxe esse lance da peça de teatro. Eu acho que é um lugar que exige muito mais do que técnica, exige muito mais uma coisa interpretativa, uma ludicidade, uma coisa de você entender o contexto, assim, sabe? Às vezes aquele rudimento absurdo que você sabe, ele não vai ser útil. Às vezes vai ser uma coisa de você sentir a cena, ver o que vai se encaixar ali de instrumento, sabe? Às vezes um toquezinho na hora certa, uma coisa que combina com aquele personagem, com aquele momento da peça, sabe? Diferente de um palco, por exemplo, né? Com, sei lá, tenho feito muito com a Furacão, né? Que já estamos juntos há uns anos, assim, né? Por exemplo, eu tava no ensaio com ela hoje, mais cedo, né? E eu gosto muito da Flor, porque a cada show ela traz um desafio diferente, né? Por mais que ela esteja com os mesmos músicos, fazendo, às vezes, o mesmo repertório, assim, né? Ela traz novidades, né? Ela fala, gente, beleza, essa música aqui a gente já tocou milhares de vezes, mas dessa vez a gente vai tocar ela totalmente diferente, sabe? Então já exige uma outra habilidade, né? Uma habilidade de se adaptar ali. Tipo, sabe aquele jeito automático de tocar que você já gravou com aquela música por tocar ela há muito tempo? Deleta isso, vamos pensar ela de outra forma totalmente diferente, né? Então já é outra habilidade, né, que é exigida, assim, né? Então eu acho que cada contexto exige uma coisa diferente, uma habilidade diferente, uma visão diferente. E a gente tem que estar ligado, assim, né? Porque não é um porque, sei lá, tal coisa funcionou num contexto que vai funcionar em outro, assim, sabe? Tem alguma coisa que, tipo, você seguia pra entender, assim, pra qual direção que você vai, por exemplo? Caramba, que pergunta ampla. Mais boa. Mas, por exemplo, Ah, um exemplo, você é um cara que você tem uma formação teórica sim, e você também tem uma formação de vivência. sim, Então, sim, assim, e aí, por exemplo, isso pra show. Agora, aham, por exemplo, quando você vai pra um teatro, você trouxe essas sensibilidades, essas sutilezas, sim, que é né? coisa que a academia não vai te Não dá, ensinar. não dá. É, Então eu queria saber isso, assim, por onde você seguia, assim, tipo, porque é isso, né? Essa versatilidade, para você estar nessa versatilidade, você precisa ter ferramentas e você sim, precisa ter uma sensibilidade. Então, quais são entendi. esses elementos assim que você traz para essas coisas, sabe? Eu procuro entender o que o contexto tá me pedindo, né? Não adianta eu chegar, por exemplo, com essa cabeça de peça de teatro numa roda de samba, querendo ser sensível ali, sabe? Tal, até vai ajudar. Mas a roda de samba às vezes é tipo, ó, tem várias percussões, cada um tem sua função, ela funciona assim, sabe? Ela tem um formato, ela tem dinâmicas, um jeito de funcionar, sabe? Se você. E eu tô dando um exemplo da roda de samba, mas podia ser qualquer outra coisa, assim, sabe? Tipo você entendendo como é que funciona aquilo, qual é o objetivo, eu acho que tá aí a chave. Qual que é o objetivo? Você tá tocando ali, mas qual que é o objetivo que tem que ser atingido? Quais ferramentas que você tem para atingir aquele objetivo, né? Aí a partir disso você vai trabalhando, vai colocando a sua cara ali na coisa, né? E claro, respeitando o contexto e entregando o que ele tá te pedindo, né? Eu acho que esse é o mais importante, assim, não adianta você ter toda a técnica do mundo, mas não tá atendendo o que o contexto tá te pedindo, E aí, sabe? por exemplo, forró. Ah, O que que um forró pede pra você? ele me pede que eu dance. Literalmente, assim, alguns gêneros eles são tocados com bastante pensamento em cima disso, assim. Poxa, eu tô tocando aqui, mas eu tenho que estar ligado se a galera tá dançando, se a galera tá reagindo bem, se a galera consegue fazer um passo legal aqui, diferente, uma dinâmica diferente dentro da dança, dentro da música, né? Então, quando eu toco forró, eu gosto de pensar muito nisso. Assim, de tipo, poxa, como é que eu mantenho a galera dançando, sabe? De diferentes formas, né? Tem várias formas de dançar forró.
né? Mas como é que a gente agrada a maior parte dessa galera que tá na pista, assim, sabe? Quando eu toco forró, a minha preocupação é essa, E assim. aí, por exemplo, quando você toca um jongo, porque eu sei que você também tem relação com o jongo. O que que você Tem pensa? relação com jongo. Quando eu toco jongo, é engraçado porque a minha relação com o jongo ela já é bastante diferente, né? Eu Eu acho. tô puxando justamente isso. Eu quero trazer os vários lados do Lucão, entendeu? E ele mostrar tudo que ele tem, ué. É, o jongo, eu acho que ele também tem um pouco essa responsabilidade com a roda, com a dinâmica, com o contexto, né? É, mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa mais. Não é sagrada a palavra, assim, sabe? Mas uma coisa mais respeitável, assim, sabe? Porque, por exemplo, o forró, se você encontrar o caminho ali, você consegue ir brincando, 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 e aquilo vai virando sua música, sabe? O jongo eu acho que não. O jongo até tem um espaço para uma improvisação, para uma brincadeira, mas quando você tá tocando ali, é importante que os tambores estejam em ordem, né? Que a coisa tenha referência, sabe? Porque tem todo um formato ali que foi construído por muita gente ao longo de vários anos. E se você sair muito daquilo ali, você pode estar desrespeitando tradições e afins, assim. Então, o que o contexto está pedindo nesse momento, né? Que você passe essas tradições para frente, né? Do que você aprendeu que esteja sendo executado ali da melhor forma. E aí, pra fazer um outro contraponto completamente diferente. Caramba, você tá indo em vários pontos da Eu minha tô indo cabeça. em vários, cara. Eu tô aqui pra isso. E aí, por exemplo, você toca com a Ana Canhas, às vezes no carnaval, certo? Já é o É, terceiro ano que você toca com a Ana eu Canhas. tive a oportunidade de tocar com ela em dois carnavais. Dois carnavais. Na verdade, atuando como percussionista do Mamata Difícil, bloco Mamata Difícil. E a gente teve a oportunidade de fazer dois shows com ela, dois carnavais seguidos, assim, né? Foi uma baita experiência, foi muito bacana, assim, mas ela tava com participação, né, do bloco, né? Boto fé. E aí é isso, a gente vai para um outro contexto, que é um bloco de carnaval, grandes palcos, muitos músicos, energia lá em cima, pessoa vindo de fora, artista renomada vindo de fora. O que que o contexto pede? Poxa, é desafiante, assim, né? Porque, por exemplo, tem essa questão, né, de um artista de maior expressão, né? Então, acho que sempre que eu trabalho com algum artista com maior expressão, a minha preocupação é entregar o resultado mais eficiente no menor tempo possível, sabe? Porque é bem comum a galera, sabe, de chegar assim, tipo, olha, eu preciso que isso esteja muito bem feito para ontem, né? Então não tem muito tempo para ficar criando e pensando e filosofando, não. Tipo, você tem que entender a proposta rápido e entregar rápido, né? E aí você junta, falando da experiência com a Ana Cães, né? Você junta isso com uma experiência de carnaval, né? Que eu acho que aí é uma coisa sagrada, né? É brincadeira Porque séria. é brincadeira séria, você tá falando da maior festa do país, assim, sabe? Você tem um país inteiro que literalmente para por causa do carnaval. E Por que é mais, muita coisa, por né? mais que você não goste de carnaval, não pule carnaval, a sua vida vai ser influenciada pelo carnaval de um jeito ou de outro, sabe? Então, quando você tá ali tocando pro carnaval, eu acho que é importante você honrar com isso, assim, de tipo, poxa, o Brasil é um país sofrido para todo mundo que tá ali nas diversas camadas, sabe? Agora tem 4, 5 dias no ano que a gente esquece tudo isso e a festa é levada ao nível máximo. Então, assim, você tem que estar com o corpo inteiro ali, sabe? Tipo, você tem que. E é literalmente o corpo inteiro, assim. Você tem que chegar com preparo físico para se doar ali, né? Tocar muitas vezes, tocar forte, tocar rápido por muito tempo, né? Um monte de É, gigs vindo um o monte de dia inteiro. coisa, e às vezes você não, tipo, a coisa vai te levando, às vezes você come mal, dorme mal, sabe? Mas você tá se entregando ali para que todo mundo consiga ter uma festa merecida, sabe?
Eu acho que tocar no carnaval é entrega. É entrega. Eu acho que é uma das coisas que mais é entrega é tocar no carnaval. E tocar percussão pra você é o quê? Tocar percussão pra mim no carnaval? Ou Geral. geral? É... Não sei, eu acho que é um momento assim que eu tô comigo mesmo, assim, sabe? Porque, sei lá, a gente fala toca percussão, a gente já pensa em um tambor, algum instrumento específico, mas não, batucar na mesa, né? Pode ser tocar percussão, assim, sabe? Então, por exemplo, eu tô aqui distraído, mas eu tô tocando, né? Então é tipo, eu tô me expressando, sabe? Tem um Lucão aqui, tem um eu aqui funcionando aqui, sabe? Então, sei lá, isso se impulsiona quando eu tô com um instrumento na minha frente e tudo mais, assim. Eu acho que é uma expressão de quem eu sou, assim. Tá. Lucão, Ah, eu vou mudar um pouquinho o foco. se A gente joga. falou sobre percussão ser você, a gente falou sobre memória, a gente falou sobre diferentes estratégias dentro da percussão. E aí agora eu queria trazer, vamos falar de amor e fé. Ah, vambora. Amor e Gente, só fé, deixando claro que assim, eu não faço a mínima ideia do que tá vendo desse roteiro. a Irene, cara, ela arrasou nesse roteiro. Ah, Então vamos boto aqui fé. espremer o Lucão. Vamos falar de amor e fé, certo? É EP Cheiro de Mato, Uhum. que você gravou com Hungria durante a pandemia. 2020. 2020, já se vão 5 anos e mais de 1 bilhão de visualizações no EP inteiro. Me conta um pouquinho como é que foi chegar nesse lugar. Desde a história, assim, sei lá, não sei se. Desde a Sim, história de sim. como você chegou lá e como, tipo. É meio doido, né? Porque você falou, né? Já tem 5 anos, né, que isso foi gravado. E eu já tive várias visões diferentes sobre esse trabalho, assim. Eu acho que uma coisa é certa, é inegável, assim, que foi um trabalho o mais expressivo que eu já fiz até hoje, até então. Mas, ao longo do tempo, eu fui enxergando ele de diferentes formas. Eu acho que ele, entre outros trabalhos, assim, foi um trabalho que me profissionalizou mesmo, assim, né? De tipo, ó lá, o teu sonho é tocar nesse nível aqui, ó. Se joga aí, ó. Sente aí, experimenta aí como é que é. E sabe o que eu acho mais Ah, interessante? O que você tava tocando? tava tocando carrom. Carrom. O instrumento que ele seria durante. Não, mas é muito louco, assim, porque, por exemplo, a gente teve um dia pra arranjar todas as músicas e outro dia pra gravar todas as músicas, né? Foi tudo feito em 2 dias. E, poxa, num contexto ali com muitos músicos que a gente não conhecia, tinha uma cabeçada de gente pra arranjar e tudo mais, né? Aí, falando em termos de percussão, o que eu pensei foi, tipo, poxa, eu vou pra minha zona de conforto, eu vou tentar fazer isso da forma mais básica e eficiente, assim, sabe? Tipo, vou entregar um feijão com arroz, mas soltinho, temperadinho, sabe? Tanto que não são, eu não faço nada de outro mundo ali. Eu não considero que eu faço nada de outro mundo nesse trabalho. Mas foi um exercício de frieza absurdo, assim, né? De tipo, beleza, e aí? O que tu vai fazer? Tu tem um artista de grande expressão na tua frente, tu nunca aconteceu isso. E você tem 1 hora pra gravar 5 músicas. O que você vai fazer? Poxa, aí eu acho que duas coisas foram cruciais nesse processo. A primeira foi o contato com o Bortotti, né? Que foi um produtor muito inteligente, né? Ele sacou os músicos que ele tinha, o material humano que ele tinha ali, né? Deu uma dirigida na gente, assim, falou, cara, é isso, faz isso rápido, faz isso prático, é isso, papapá, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E a outra coisa é que, sei lá, a gente foi iluminado, assim, porque a gente não tinha experiência. A gente não tinha toda uma bagagem de chegar, beleza, eu sei o que fazer nesse projeto. Não, foi um negócio assim, tipo, galera, vambora. É tipo, não é porque a gente tá aqui que a gente já provou que a gente merece, não. A gente tem que provar, sabe? E é em pouco tempo e é agora, sabe? Então foi meio louco nesse sentido, assim.
E como que é, tipo assim, na emoção mesmo também, né? Porque a gente como percussionista tá às vezes pensando nos grandes palcos, nos grandes trabalhos e tal. E aí você foi lá e chegou nesse lugar. Como é que foi isso, É, assim, tipo? é meio louco, assim, porque eu sinto que eu tava, sei lá, numa escala. É porque eu fico pensando em quem tá ouvindo, né? Mas sei lá, vamos pensar assim numa escala de 0 a 10. A gente tava ali no 1, no 2. E aí um dia a gente acordou, a gente tava no 10, no 11, sabe? E aí beleza, a gente voltou. A gente não voltou pro um, pro 2, assim. Talvez a gente tenha voltado pro 3, 4, 5, sei lá, né? Porque depois eu descobri que ainda tem uma outra metade do caminho aí, né? Então, assim, a gente sentiu o gosto de um sonho, né? Sendo realizado, né? A gente realizou um sonho ali, de uma forma muito precoce, muito louca, né? Mas a gente realizou, a gente sentiu como é que foi, sei lá, tipo, ver sua música tocando num carro de som que tá passando, assim, sabe? Isso é surreal. Até hoje eu olho assim, caraca, tá tocando aqui do lado, sabe? Eu acho isso muito bacana. É... Mas eu entendi que, tipo, voltando para esse patamar, eu entendi que tem muito trabalho a ser feito, né? Que não é... Que nada na vida é loteria, nada na vida é o produtor milagroso que te encontra. Beleza, é tipo, eu tive a oportunidade de ver a coisa funcionando ali, quero voltar para lá, então eu tenho que trabalhar muito, né? Eu acho que foi essa a real que bateu na porta, assim. Tá, mas tipo assim, tu é percussa Sou pra caramba. pra caramba. Tu é produtor também. Sou. Tu é podcaster também. Isso. Tu é professor também. Também. Tu é acadêmico também. Também. E historiador também. Uhum. E tipo assim, como é que isso se uniu pra fazer essas coisas, né? Porque mais uma vez, são diferentes expertises. Sim. E aí, tipo assim, chegou nesse momento, você usou todas elas. O que, sabe? É... Poxa, isso vira e mexe, dá um bug na cabeça, né? Mas o que eu tento fazer, assim, é porque eu não gosto de rotina. Eu sou zero rotina, assim. Eu tenho entendido a importância de ter uma rotina e tudo mais, mas eu nunca gostei de rotina. Eu sempre gostei de, assim, poxa, beleza, um dia eu tô trabalhando, eu tô vivendo a vida de um jeito, isso na segunda-feira, na terça-feira eu sou uma pessoa totalmente diferente, sabe? Eu tô em um outro lugar fazendo uma outra coisa, eu sempre gostei disso, né? Com o passar do tempo, eu fui entendendo que as coisas tinham que andar um pouco juntas. Assim, eu não podia ser, sei lá, jardineiro e dentista. Assim, beleza, eu sou produtor, sou músico, sou professor, mas que tudo isso converse de alguma forma, historiador, inclusive, que tudo isso converse de alguma forma. Porque se for muito alheio, assim, né? Tipo, o limite vai chegando cada vez mais perto, né? Então, às vezes aproveitar isso, assim, tipo, pô, fiz isso como produtor, mas isso vai me ajudar como músico ali daqui a pouco, sabe? E aí eu faço esse trabalho como músico aqui, mas eu já tô olhando, assim, um rolê professor, sabe? Então, uma coisa vai ajudando a outra, assim, né? Botar essas várias skins, né, pra trabalharem juntas, assim, né? E tem algum lugar que você acha que você conseguiu unir tudo isso? No pausa. Então vamos falar de pausa? Na moral, vamos falar de pausa. Vamos, Vamos falar de podemos, pausa. podemos. Bora lá. Hum, Amigo, 40 episódios. Isso sem contar os da pandemia. hum, Como é que sim. surgiu essa ideia? Como é que você uniu todas essas skins? Me É... conta do pausa, porque é isso, acho que é a primeira oportunidade que a gente tá tendo de ouvir algo sobre o pausa de quem pensou tudo isso, de quem profissionalizou tudo isso, uhum, de quem cada vez mais tá, enfim,
caminhando com isso e levando uma galera junto. Mas eu acho muito engraçado, porque parece uma coisa assim, ó, tipo, milimetricamente calculada, estratégica. E pá, não, o pause é muito tentativa e erro. Sim, O pause é muito. Vamos ver o que que dá, vamos fazendo as coisas ali, né? E. Poxa, eu acho que foi isso, assim, né? O pause um dia foram lives de pandemia, né? Tu foi a primeira live, sério? inclusive. É? Na Tu moral, sabia disso? não sabia Tu disso. lembrava? Aí, ó, Não toma sabia. essa, tu não tava esperando esse golpe. Não tava esperando. É... Mas então, tipo, comecei conversando com amigos, assim, nas lives e tal. E aí eu vi a oportunidade de transformar isso num projeto financiado pela Secretaria de Cultura, né? Valeu, FAC, é nóis. E, enfim, aí gravamos a primeira temporada, só em áudio. Aí, pô, ia ser legal ter o vídeo, né? Uma pessoa que insistiu muito pra que tivesse vídeo, por exemplo, foi o Hélio. O Hélio tá até ali hoje, ó. Ó, chega ali. O Hélio ficou no meu pé, cara. O Hélio falou assim, cara, tem que ter vídeo, tem que ter vídeo, tem que ter vídeo. Eu olhei assim, aí a gente reestudou o projeto, falou, não, beleza, dá pra fazer vídeo, vamos fazer videocast, sabe? Chegamos para a terceira temporada, pô, beleza, consolidamos um formato, mas a gente ainda quer trazer novidade, a gente ainda quer trazer outras coisas, outros assuntos, outras pessoas, né? Como é que a gente faz isso, né? Então foi ação e reação, assim, tipo, fizemos isso, deu bom, deu ruim. Poxa, a gente tem essa demanda, como é que é um jeito criativo de fazer isso, assim, sabe? Então é tentativa e erro, pausa tem a sua história, sim, Mas acho que também une um pouco seu outro lado, assim, da educação também, né? demais. Então, tem as oficinas, enfim, todo o lugar de pesquisa, de você como pessoa também, eu vejo muito que tá no pausa, vejo muito que tá Sim. nas oficinas. Então, queria que você falasse também um pouco sobre esse processo, assim, Uhum. a escolha das pessoas, como que é É... fazer a oficina, por que que você tá fazendo tudo isso, sabe? Eu sempre achei muito bonito, muito valoroso, assim, não só falando de percussão, não só falando de música, mas de tudo na vida, assim, é tipo, beleza, se você aprender alguma coisa, é porque alguém te ensinou, né? Então, beleza, estamos falando sobre percussão, mas estamos falando com pessoas que aprenderam com outras pessoas, que aprenderam com outras pessoas, sabe? E a primeira temporada, por exemplo, eu lembro que o critério que eu usei para selecionar os convidados, eu olhei assim, não, eu quero conversar com pessoas que já me ensinaram alguma coisa em algum momento, né? Então, sei lá, tem vários professores meus Tipo na quais? primeira temporada. Jorge Lacerda, Francisco Abreu, é, na primeira, poxa, porque é tanta gente agora que eu já não sei nem mais quem tá na primeira, na segunda, na terceira. Mas Thiago de Lima Cruz me deu aula também. Enfim, é muita gente. Tem que botar na lista ali com calma. Mas, pô, vocês olhando a primeira temporada, vocês vão ter pessoas que em algum momento me deram aula, né? Ou então, no mínimo, uma oficina, um workshop, alguma coisa formatada ali aconteceu, sabe? Então, esse foi o critério, né? Enfim, eu acho que, agora trazendo para esse lance de pausa, assim, né? Beleza, a gente tem as oficinas, né? Que foi um ponto importante pro projeto, né? A oficina O Coco Encontra o Jongo, a gente botou a Martinha, o Apoena, que já estiveram no pausa, para dar oficina nas escolas públicas, né? E eu acho que, pô, eu fiquei muito feliz, assim, eu lembro da sensação, assim, na primeira oficina que a gente trabalhou, assim, né? Eu olhei assim, caraca, eu acho que, tipo, tudo que eu tô fazendo faz sentido, sabe? Foi um dia que eu me senti pleno, assim mesmo. Eu olhei assim, caraca, tudo que eu estudei, tudo que eu trabalhei, tá fazendo sentido nesse momento, assim, sabe? Com essa mudança que a gente tá conseguindo fazer na vida dessa garotada aqui, sabe? É, E mesmo o podcast do Pausa carrega muito isso, assim, né? Uma diretriz que eu sempre passei, acho que em todas as temporadas, assim, né? Tipo, ó,
pra galera que tava chegando pra trabalhar com a gente, assim, e tal, né? Eu falava, ó, gente, pausa, nada mais, nada menos é do que aquele momento da aula aquele momento da aula de música que a gente não tá tocando, né? Que eu acho que é um momento que ele é subestimado, né? Por exemplo, você fica ali, beleza, você aprendeu conga, você aprendeu atabaque, né? Carrom, bongô, o que seja. Mas aí você parou 10 minutos para conversar com quem tá te dando aula. Às vezes aqueles 10 minutos eles vão ser mais importantes do que todo o resto da aula, sabe? Às vezes vai ter mais ensinamento ali do que vai ter mais coisa para te direcionar do que qualquer técnica que você aprenda, sabe? E não é necessariamente sobre percussão, Uhum. sabe? Pode ser uma coisa sobre a vida, assim, sabe? Pô, eu falei do Jorge Lacerda, eu acho que foi um cara que põe o Léo Barbosa também nesse lugar, assim, são dois caras, assim, que me ensinaram a pensar como músico, me ensinaram a pensar como uma pessoa que trabalha com música, sabe? E isso foi me direcionando, né? Isso foi me direcionando, assim, também, né? Eu fui, sei lá, criando caráter, tipo, virando o homem que eu sou muito a partir de coisas que eles foram me passando, sabe? E é uma coisa que eu sempre tento trazer muito no pausa, sabe? De tipo, poxa, vamos aprender sem ser necessariamente com instrumentos aqui na frente, assim na frente, né? Muitas pessoas da equipe falaram ao longo dessas temporadas, né? Essa ideia surgiu várias vezes, várias vezes. Eu acho que eu nunca fui. Acho que é a primeira vez que eu falo isso abertamente, assim. A galera sempre chegando assim, falando, cara, toca um pouquinho com a galera, assim, sabe? Faz uma coisa, assim. Só que eu sempre fui guiado por isso, assim, tipo, beleza, tipo, a gente pode tocar e tudo mais, mas o que eu quero mesmo é esse momento de conversa. Eu quero esse momento de partilha. Eu quero mostrar como ele é rico, é valoroso, assim, sabe? E aí isso foi guiando, assim, o pausa, né? É o que eu tento trazer no podcast. Não, e isso que você fala é interessante, né? Porque vai desde coisas muito técnicas. Então, por exemplo, eu lembro uma vez da Sivuca falando sobre como ela construiu o amarelo. E eu falei, Nossa, cara, foi uma aula foi uma aquilo. aula aquele episódio. E aí eu falei, cara, eu nunca teria pensado que o amarelo tem, sei lá, 17 linhas de agogô. Tá louco, né? Mas eu também nunca achei que a gente teria acesso a entender como que aquilo pegava nela, né? Como que foi receber essa missão de falar do amarelo. E da mesma forma que, por exemplo. Tá bom, jogando pra você. Tipo assim, as aulas que a gente recebeu aqui, sabe? Tipo assim, de organização, de, cara, não é só tocar, de imagem, de vivência, Visão. de visão, e eu acho que muito isso, assim, desse compartilhar, sabe? Uhum, Então, tipo assim, acho que é justo jogar essa bola para entender o que que é esse compartilhar, para uhum, entender como é que você pensou esse compartilhar, sabe? uhum, Então, isso é isso. Eu acho que a gente tem a felicidade, assim, de estar finalmente conversando, né, com quem pensou isso, que idealizou tudo isso, não sozinho, né, não mas mesmo, eu não assim, sou ninguém sem vocês. mas Eu comecei só com celular e um sonho. é, É. e aí foi isso, assim, né? Como que foi crescendo, assim, essa questão na primeira, na segunda. E aí eu acho que eu queria falar especificamente da terceira temporada, porque ela tem uma Uhum, característica muito marcante. sim. Que é, bom, hoje a gente tá falando da sua história. E eu acho que a terceira temporada, ela tem muito essa questão de contar a sua história a partir dos seus convidados. Sim. Então eu queria conversar um pouco sobre isso com você. É... Poxa, foi uma coisa que eu fui pensando ao longo da segunda temporada. Assim, né? Porque eu não queria fazer uma terceira, né? Não, eu que insisti muito. Você insistiu, eu, tá bom, vou mandar o projeto. Aí passou, eu, putz, vamos lá, vamos pensar nessa terceira. E é porque é uma trabalheira, viu, É galera? uma trabalheira. Nem sempre é encorajador, não, tá? Não vamos romantizar a parada, não.
Mas, enfim, a terceira temporada tava aprovada e a gente já tava executando a segunda. E aí eu comecei a pensar nisso, tipo, poxa, o que que a gente vai trazer de diferente, trazer de diferente, sabe? Aí vira e mexe aparecia uma pessoa ou outra e falava assim, cara, e a tua história, sabe? É tipo, sei lá, eu quero te ver nas redes sociais, eu quero te ver no conteúdo do podcast, né, de alguma forma. E aí eu olhei assim, poxa, é isso. Então acho que a terceira temporada vai ser sobre isso, sabe? É, tipo, eu vou chamar convidados que cresceram comigo, né? Que me viram crescer. É engraçado pensar assim, né? Por exemplo, a, as lives, né? Foram em 2020, né? E em 2020, todo mundo que eu entrevistei na terceira temporada tava em um lugar, tava num patamar, tava com uma experiência. Em 2025, todas essas pessoas estão em outro lugar, sabe? Então, eu inclusive, sabe? Então, foi uma coisa assim que eu tentei trazer, assim, sabe? Eu olhei assim, gente, vamos falar sobre a minha história, sabe? Mas não necessariamente Não apontando o diretamente, dedo pra né? mim, olha só, tudo que eu já fiz, sei lá. Mas compartilhando histórias, né? Sei lá, gente, o episódio do Mariano, o episódio junto com a Jéssica, da Sorte, dos Timpones. É, poxa, foi muito especial gravar esses episódios, assim, por exemplo, né? São, dentre todos os outros, assim, sabe? Destaco esses dois porque, sei lá, o Mariano é um cara que ele me viu lá no início, assim, é, Mariano chegou a me dar aulas básicas de percussão. Aquela foto no Piau, que já esteve no pausa. Do Piau que já esteve no pause. Mas tem uma foto, na sala do Piau tem uma foto antigaça minha, assim, sabe? Eu tava começando mesmo, assim. Você estava na Marechal, né? Acho que sim, acho que sim. Eu tava começando, pegando meus primeiros cachês, assim, sabe? E, pô, sei lá, retornando a esse negócio do Mariano, assim, né? Tipo, hoje em dia o Mariano é um cara que toca comigo em vários projetos, né? A gente, tipo, compartilha muita coisa, percussivamente falando. É um cara que tá comigo em vários projetos diferentes, a gente troca figurinha, assim como muitos outros percussionistas, assim, né? Por exemplo, André Costa, enfim, vários outros que já passaram por aqui. E no caso dos meninos, né, que foi o nosso primeiro episódio com mais de uma pessoa entrevistada, assim, né, pô, foi muito bacana sentir de novo o clima da minha turma de pandeiro no Clube do Choro, assim, sabe? A gente teve aula por muitos anos, assim, a gente já trabalhava com percussão, mas a gente estudava junto, assim, sabe? Então foi muito bacana, assim, viver isso de novo, vivenciar isso de novo, assim, sabe? São coisas que o Pausa me proporcionou, assim. Eu olhei assim, poxa, já que eu tenho que chamar percussionistas que eu admiro, né, que sejam meus amigos. E não só isso, né? Assim, além de ser seus amigos, são amigos que estão crescendo, que estão amadurecendo, que estão fazendo a cena cultural mesmo, tanto de Brasília e de outros lugares também, né? Então, por exemplo, esse contraste da Larissa Humaitá no primeiro episódio e esse Um contraste da absurdo. Larissa nessa temporada, né? Eu acho que mostra isso, assim, como que todo mundo vai caminhando, né? E vai amadurecendo, e vai trazendo uma coisa, e vai ensinando ali, vai ensinando aqui, e vai aprendendo novas coisas, né? Então, é isso, assim, eu acho que a gente fala muito, né, desse compartilhar ali naquela salinha, inclusive, Uhum. né? Eu imagino, não faço a mínima ideia do que vocês conversam ali. Não, não, mas não é nem do que a gente conversa, não. É mais tipo assim, no início, né? Que é um grande presente pra Uhum. gente aprender essas coisas. Mas é isso, né? A gente tá sempre compartilhando. Então tem coisas que eu ouvi no pausa que eu vou levar pra outras pessoas. Assim como eu sei que você também, Sim, com né? certeza.
E Não, vira e aí. mexe, às vezes eu falo, alguém chega assim, ah, nossa, eu tô com uma dúvida disso, eu tô pensando sobre isso. Eu falo, tá, eu sou suspeito pra falar, mas ouve esse episódio aqui, Sim, sabe? Tipo, a pessoa fala muito sobre isso, assim, sabe? Vira e mexe, eu dou umas sim. recomendadas nesse sentido, assim. É, não, sempre rola, assim, e não só dessa parte técnica, foi o que a gente falou anteriormente também, né, mas de coisas simples, de, assim, de organização, de, sei lá, alguma sacada que algum percussa teve, porque a gente também tem muito isso de ficar ouvindo, Sim. né, a gente precisa também ouvir, né, Nossa, demais. Eu acho então que eu sou o maior ouvinte do Pause. Só sério de, mesmo? só de trabalhar nele, assim, né? Ouve, reouve, assim. E eu acho que, assim. E eu nem sei se eu tenho esse posto, não, né? Porque tem pessoas na equipe que estão aí escutando, reescutando, 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 que eu acho que também me batem fácil, assim. Mas, enfim, o ponto é esse, né? Trabalhar com a produção do podcast envolve, velho, ir entrar nessas ideias, vai e volta, né? Recapitula, vê se tá legal, se não tá. Então a gente acaba consumindo muito, né? Sim. É. Amigo, Hum. agora eu vou começar aqui a uma parte um pouquinho mais emocional, tá bom? Ixi, fudeu. Ah, Uai, tá sentado na cadeira, né? fudeu, fudeu, fudeu. Amigo, assim, trazendo aqui um pouco a minha visão de uma pessoa que te acompanha há um tempo, e eu acho que a gente falou um pouco disso nesse episódio. Eu vejo você como um cara muito generoso. Acho que um cara que abre muito caminho para várias pessoas. Então, por exemplo, eu não sabia que o meu era o primeiro episódio, Ah, mas lá nesse primeiro episódio a gente fala como o Lucão foi a pessoa que me vendeu meu primeiro instrumento, né? E a gente fala também como, por exemplo, bom, o Pausa foi um dos meus primeiros projetos, assim, com produção, né? E aí a gente vai criando essa grande redes, assim, né, de percussionistas, né? Assim, o Dinho tá ali, pô, o Chico César teve aqui alguns dias atrás, trabalhos que foram se formando a partir do Pausa, sim, né? a gente vai junto, E vamos pra aí vai cima. criando essa grande rede, né? Que particularmente eu acho muito bonito, acho muito generoso. Acho que a gente falou sobre isso de compartilhar, eu acho que você acaba fazendo isso. E aí e aí eu queria saber, pro futuro, né? Você que é uma pessoa que está saindo, abrindo caminhos aí para geral, Ah, quais são esses novos caminhos que você quer, seja para você, seja para os outros, seja para o Pausa. Queria que você falasse um pouco sobre o futuro. caraca, que loucura. Tá, é... Isso vai ser interessante pra voltar uns anos, daqui uns anos, né? Vai, É. vai. Tá, então vamos fazer esse exercício. Não, é porque, assim, amiga, eu tenho me percebido como uma pessoa. Eu acho que talvez até por essa característica, né? Eu sempre me fico uma pessoa muito preocupada com o cenário artístico de Brasília, né? De fazer o que é possível fazer, de fazer o que é o melhor que dá, sabe? De tentar fazer a diferença e deixar uma pegada nesse lugar porque precisa, né? Sempre me vi como esse cara e eu ainda me vejo como esse cara, só que eu tenho sentido um cansaço um pouco disso, né? E eu tenho pensado muito sobre o que fazer com esse cansaço, né? De, poxa, às vezes você só quer trabalhar, mas quando você vê, você precisa entrar numa militância para você poder exercer uma profissão. Coisas muito básicas, né? Isso é uma loucura. E não sei, tenho pensado outros horizontes, assim, sabe? Tipo, poxa, o que que existe para além do Distrito Federal, sabe? Tenho pensado muito nisso, e até por, sei lá, uma frase que às vezes eu solto assim, é tipo, poxa, isso aí, se eu for ali só quebrar a cara e voltar, sabe? Eu nunca saí de Brasília, nunca morei fora de Brasília, né? Já tive oportunidade de fazer trabalhos fora e tudo mais, mas sempre coisas pontuais, assim, né? Nunca me aventurei nesse sentido. Então, não consigo afirmar categoricamente o que que vai acontecer, o que que eu quero fazer, mas eu acho que hoje eu tô pensando muito dessa forma, assim, sabe? Beleza, sabe? Eu acho que eu já contribuí muito com essa cidade.
sabe? Eu acho que eu tenho muito a contribuir, sabe? Muito, Sempre, né? Nunca para. muito mais a contribuir, mas eu acho que eu já contribuí muito com essa cidade, né? E não sei, eu tenho olhado mais pra mim, assim, de tipo, tá, cara, massa, tu já fez um bocado de missão, agora o que que tu quer? Com a tua vontade, sabe? É isso que eu tenho tentado escutar ultimamente, assim. Entendi. Então, vamos indo pros finalmentes? Então é já, é rápido mesmo. É rápido mesmo, né? A gente senta do outro lado, acha que é. Que E vai muito loucura! rápido. Não, é muito rápido. Eu não podia deixar de fazer essa pergunta pra você. Uhum. Mas qual que é o seu conselho pra quem tá começando na percussão? Caraca, que doideira. É Ó, muito doido trocar de lugar, né, amigo? sabe, o pior é que assim, eu fiquei pensando, eu olhei assim, ó, tá, Nono vai resolver o roteiro, ela vai fazer do jeito dela, isso aí eu não vou ficar pensando. E eu não pensei nisso, né? Essa pergunta, lógico que ela ia aparecer. Não sei. Enrolei aqui, eu não consegui pensar em alguma coisa. O que eu daria de conselho pra quem tá começando, eu acho que é não ter medo, sabe? É não ter medo. As coisas, vão ter coisas que vão dar errado, sabe? Vão ter coisas que vão dar certo. Vão ter coisas que vão te surpreender, vão ter coisas que você vai planejar bonitinho, ó, de cabo a rabo e vai conseguir fazer, e vai ter coisa que você vai planejar de cabo a rabo e vai sair tudo do script. Isso pode ser ótimo, pode ser péssimo, Uhum. sabe? Mas você não vai conseguir fazer nada com medo. Você não vai conseguir fazer nada com as coisas te travando. Você tem que se jogar, sabe? É tipo, poxa, me chamou para um trabalho, eu acho que eu não tenho essa habilidade ainda. Poxa, se organiza, sabe? Vê quanto tempo hábil você tem. Será que você não consegue, tipo, consultar alguém que já passou por ali? Será que você não consegue fazer um estudo a jato para a tua vida ali, sabe? Se tu acha que vai valer a pena, para a tua vida para fazer aquilo ali, sabe? Uma semana, duas, um mês, sabe? Um dia, dois. Foi o tempo que a gente gravou o rolê da Hungria, Uhum. sabe? É tipo, se joga, sabe? Se joga. Se você ouvir só o medo, você vai paralisar, você não vai conseguir fazer nada, você não vai sair do lugar. É importante ter medo também. O medo também é uma coisa que ajuda muitas vezes, assim, a gente ter uma noção das coisas. Mas se a gente ouvir só ele, a gente não faz nada. Nada, nada, nada. Bora pra cima? Vamos pra cima, tudo Bora pra cima? nosso. Amigo, bom, a gente costuma sentar várias vezes, mas infelizmente a gente tem um tempo Sim, pequeno. total. Queria dizer que foi um prazer te ter aqui. Não só Bom. te ter aqui no Pause de Cocheia que você criou, mas também de pensar essas coisas, de ser você, de pensar nesse compartilhar, Sim, de convidar não só a mim, mas acho que toda essa equipe que tá aqui para fazer parte desse projeto que, cara, é isso, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Então, agradecer, falar que é muito bom e espero as próximas fases dele. é. Sei lá o que que vem, gente. Faço a mínima ideia. Não, as próximas fases, seja lá o que é isso. Não, 40 episódios, galera. Acho que é isso. Tem pelo menos mais 39 aí pra vocês irem conferindo. Enquanto a gente descobre o que que vai acontecer. É Exatamente. isso. É isso. Pô, amiga, gratidão, Tamo tá? junto. Primeiro, por todo o trabalho que você tem mostrado, tá? Gente, ela não falou sobre isso, mas ela é produtora executiva do Pausa, assim. A gente divide o mesmo neurônio muitas vezes aqui, né? E é uma pessoa que eu confio de olhos fechados, sabe? Não foi uma, não foi duas vezes que eu falei, não, resolve isso pra mim, por algum motivo eu não consigo, não posso, mas eu tenho total certeza que você estando lá é como se eu estivesse, sabe? Muito companheirismo envolvido, né? Muita Muita amizade, né, parceria, amigo? Muita sim. amizade. E é sobre isso, gente. Não é só sobre. O Pós de Coxinha não é só sobre pessoas que me marcaram na minha vida percussiva, assim. Você é uma pessoa que me marcou na vida percussiva, Você também. mas é sobre pessoas que a gente pode contar,
sabe? E eu sou muito feliz de ter uma equipe que eu posso contar, sabe? Não só você, mas todo mundo em cada parte, roteiro, edição, intérprete de Libras, Libras, gestão. divulgação, sabe? Eu sou muito feliz, assim, hoje eu posso dizer que eu olho pra cada pessoa que tá na equipe e eu falo, caraca, que massa que essa pessoa tá na equipe, sabe? E é isso, eu queria deixar isso registrado. E feliz pelo Pausa de Cocheia. Isso. É isso, gente. Muito obrigada. Podcast Pausa de Cocheia. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Coordenação: Lucas Ramalho. Produção executiva: Ana Noronha. Gestão de projeto: Carol Villa-Lobos. Assistentes de produção: Irene Chemin, Mariana Sobrinho e Lucas Tufas. Identidade visual: Felipe Conde. Trilha sonora original: Lucas Ramalho e Fernando Jatobá. Apresentação: Lucas Ramalho, Ana Noronha. Elaboração de roteiros: Caminho do Som Consultoria, por Irene Chemin e Lucas Ramalho. O podcast Pausa de Cocheia foi gravado em Brasília, no estúdio Sapucaia Lab. Captação e tratamento de áudio: Dinho Lacerda. Decupagem e edição de áudio: Hélio Santana. Diretor de fotografia: Júnior Rosa. Captação de vídeo: Júnior Rosa, Heitor Lopes e Nila Oliveira. Edição de vídeo: Júnior Rosa e Heitor Lopes. Assessoria de imprensa: SCD Comunicação. Assessoria de publicidade: Eli Leite. Consultoras de acessibilidade: Carol Dias e Amanda Gomes. Intérpretes de Libras: Tati Elizabeth e Ana Júlia Gomes. Ministrantes da oficina O Coco Encontra o Jongo: Apoena Machado e Martinha do Coco. Monitor de cegos: Marcos do Espírito Santo. Operação de som das oficinas: Audiovic.